Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 11 de janeiro, a nossa terça de Clash Bet. Mas antes de partir para o nosso palpite, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possa estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar que iniciou aí desde a criação desse canal, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo e não perderá nada por aqui. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui nos jogos dessa terça. Antes de iniciar aqui o nosso primeiro palpite, quero relembrar aí para vocês os jogos do dia 9 de janeiro, o nosso domingão. Tivemos aí uma sequência de 16 jogos e deixamos 20 dicas. Lembrando que teve jogos que deixamos aí 2 entradas. Então, foi 17 greens e apenas 3 red. Também deixamos 2 bilhetes prontos, uma dupla e uma tripla. Bateu todos, então 100% de aproveitamento nos bilhetes prontos aí também. Então sensacional o aproveitamento desse canal. Sem mais delongas, vamos iniciar agora pela Inglaterra Premier League. Tem início aí às 16h45, a equipe do Southampton versus Brentford. Na classificação, a equipe do Southampton vem aí atuando na 14ª colocação em 19 jogos disputados, 21 pontos conquistados, marcou 20 vezes, sofreu 29 e tem um saldo negativo de -9. Já a equipe do Brentford é uma equipe que em 19 jogos está aí na 12ª colocação, 23 pontos conquistados, 23 gols marcados, 26 gols sofridos, tem um saldo negativo de -3. Já no ranking dos mandantes, a equipe do Southampton, jogando em casa, está aí na 14ª colocação, em 9 jogos disputados, 12 pontos conquistados, 9 gols marcados, 8 gols sofridos, conseguiu 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota. E no ranking dos visitantes, a equipe do Brentford sobe bastante, aí o 10º colocado no ranking, em 9 jogos tem 10 pontos conquistados, 11 gols marcados, 14 gols sofridos, então tem um saldo negativo de -3 no ranking dos visitantes e conseguiu 2 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. É um duelo interessante, tecnicamente. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6 confrontos, saiu menos que 5 cartões. Agora, em duelos 1 a 1, a equipe do Southampton vem aí 4 jogos sem derrotas, sofreu gol em 9 jogos. Ambas as equipes marcaram em 6 dos 7 jogos disputados. Em 5 dos 7 jogos disputados, o Southampton foi o primeiro a marcar, venceu o primeiro tempo em 5 dos 7 jogos e saiu mais que 4,5 cartões em 5 dos 6 jogos. E saiu menos que 11 escanteios em 5 dos 7 jogos disputados. Já a equipe do Brentford é uma equipe aí que sofreu gol em 8 jogos, foi a primeira equipe a sofrer em 7 dos 8 e saiu menos que 5 cartões em 6 dos 6 jogos disputados e saiu menos que 10,5 escanteio em 5 dos 6 jogos. É um duelo interessante, é um divisores de água. Por que um divisores de água? É uma equipe, ambas as equipes aí, é uma equipe que sofre e marca gols. Principalmente essa equipe do Southampton, que ela mais sofre do que marca. Só para vocês terem uma ideia, a equipe do Southampton é uma equipe aí, over, jogando como visitante, que tanto faz quanto marca gol, jogando como mandante. E a equipe do Brentford, como visitante, também é uma equipe over. Então, não acreditamos aí em jogo de probabilidade, jogo de back, não acreditamos. Por esse retrospecto, acreditamos que será um jogo para gols. Mas o que quer dizer um jogo para gols? Eu pegaria com certeza aqui um jogo de over 1,5 nessa partida, sendo conservador. Agora, se quer arriscar um pouco mais, um ambos marca também seria viável. E o meu placar para essa partida seria
o 2-1 jogo. Continuando, o jogo aqui do Everton versus Leicester foi cancelado aí. Então vamos continuar aqui pela Inglaterra Championship, o jogo do Real versus a equipe do Fulham. Na classificação, a equipe do Fulham tem 45 pontos aí em 23 jogos disputados, é o terceiro colocado. E a equipe do Real, que joga como mandante, está aí na 22ª colocação, 21ª, tem 23 jogos conseguiu 22 pontos, 29 gols marcados, 36 gols sofridos. E no ranking dos mandantes, a equipe do Real está lá na parte de baixo da tabela, 18ª colocação, em 12 jogos disputados, 16 pontos conquistados, 18 gols marcados e 18 gols sofridos. É uma equipe que sofreu e marcou a mesma quantidade de gol. Conseguiu 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então está um equilíbrio aí jogando como mandante. Já a equipe do Fulham, como visitante, é o segundo colocado no ranking, em 11 jogos disputados, 21 pontos conquistados, 27 gols marcados, 11 gols sofridos. Conseguiu 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. É uma equipe que joga bem como visitante, joga melhor como visitante do que como mandante. Já nos últimos confrontos, ambas as equipes sofreram gol aí nos últimos 3. E no duelo 1-1, a equipe do Real vem sem vitórias em 4 jogos, sofreu gol em 12. Ambas as equipes marcaram em 4 dos 5 disputados, venceu o primeiro tempo em 4 dos 5 disputados e saiu menos que 5 cartões em 5 dos 6 jogos. Claro que saiu menos que 11 escanteios em 7 dos 8 jogos disputados. E a equipe do Fulham saiu menos que 3 gols em 6 oportunidades e menos que 5 cartões em 6 das 7 oportunidades. Continuando, é um jogo que a equipe do Fulham precisa voltar a vencer, tanto é que é uma equipe que ela era líder aí desse campeonato por um bom tempo. Tanto é que perdeu a liderança aí para a equipe do Blackburn e, consequência, perdeu para a equipe do Bournemouth, que tem 49 pontos, é o primeiro colocado. Já a equipe mandante, a equipe do Real, atua aí na 21ª colocação, está apenas 3 pontos de cair para a zona de rebaixamento, o famoso Z3, é muito diferente do campeonato inglês, é o Z3 diferente que do Brasil, que é Z4. Então, é um jogo que o Fulham precisa vencer, de qualquer forma, tem que voltar a vencer. É uma equipe que vem numa sequência aí de 5 jogos, se não me engano, sem vencer. Vamos lá, a equipe do Fulham vem de 4 derrotas e um empate. E a equipe do Real vem aí de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Vamos acreditar nessa partida, na linha de gols, mesmo o Fulham jogando bem como visitante, precisando vencer. É uma equipe que tem um melhor ataque da competição, 51 gols marcados, 19 gols sofridos. E a equipe enfrenta uma equipe aí que não tem uma boa defesa. Então vamos acreditar nesse jogo de over 1,5 e a probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Sunderland versus Lincoln City da Inglaterra Liga 1. Na classificação, a equipe do Sunderland vem numa segunda colocação em 25 jogos disputados, conseguiu 50 pontos, está matematicamente empatado com a equipe do Rotherham, 50 pontos também, e conseguiu 50 gols marcados e 29 gols sofridos, então tem um saldo aí de 21 gols positivo. Essa equipe mandante. E a equipe do Lincoln atua aí na 19ª colocação. Em 23 jogos disputados, conseguiu 25 pontos. Marcou 26, sofreu 31. Vamos agora para os duelos dos mandantes. A equipe da casa é o líder, é a melhor equipe jogando como mandante. Em 12 jogos disputados, conseguiu 31 pontos, 29 gols marcados, 6 gols sofridos. Tem a melhor defesa quando atua em seus domínios e tem o melhor ataque, aí o segundo melhor ataque jogando em seus domínios. Conseguiu 10 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Então essa equipe não costuma perder, não gosta de perder quando joga em plenos domínio. Já a equipe visitante
vem na 12ª colocação, em 11 jogos disputados, conseguiu 13 pontos, 14 gols marcados, 15 gols sofridos, conseguiu 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, e num duelo frente a frente, nos últimos confrontos aí entre essas equipes, em 4 dos 5 jogos, ambas as equipes marcaram, em 7 jogos aí saiu menos que 5 cartões, e em 6 dos 8 jogos saiu menos que 11 escanteio. Agora a equipe do Sunderland sofreu gol aí em 5 oportunidades nos últimos confrontos. Foi o primeiro a marcar em 5 dos 7 e venceu o primeiro tempo em 5 dos 7. Individualmente, Sunderland vem aí sem derrotas 3 partidas, saiu mais que 2.5 gol em 6 dos 7 disputados e foi o primeiro a marcar em 6 dos 8 disputados e também saiu menos que 5 cartões em 4 das 5 oportunidades. E o Lincoln saiu menos que 3 gols em 5 das 7 oportunidades. Então, a equipe mandante tem que vencer essa partida de qualquer forma para reassumir a liderança aí. Está parcialmente na 2ª colocação, mas com o mesmo número de pontuação. Então, vamos acreditar aí numa vitória da equipe da casa e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos continuar aí. Acredito que é o último palpite, esse jogo do Leicester FC versus Sporting, que tem início às 17h45. Aqui não podemos mostrar para vocês classificação, por se tratar de um jogo de Copa de Portugal, é impossível mostrar a classificação. Vamos aqui para os últimos confrontos entre eles. O Leicester FC, aliás, nem confronto tem entre essas equipes. O Leicester FC vem aí numa sequência de 8 vitórias, conseguiu 8 vitórias, sem derrota, 11 oportunidades, e foi o primeiro a marcar em 10 dos 10 jogos disputados. Já a equipe do Sporting sofreu gol em 3 oportunidades, saiu mais que 2.5 gol em 4 dos 5 disputados e mais que 4.5 cartões em 4 dos 5 disputados. Em 6 dos 7 disputados saiu menos que 11 escanteio. É o seguinte, a equipe do Sporting é uma equipe muito qualificada diante dessa equipe do Leicester. Tanto é que é primeira divisão, essa equipe do Sporting aí está na briga na parte de cima da tabela do campeonato português. Então, enfrenta uma equipe inferior tecnicamente, mesmo se tratando de uma equipe over, que é essa equipe do Leicester, mas com certeza deve jogar um pouco arrumadinho, um pouco fechadinho para segurar uma equipe qualificada como a equipe do Sporting. O Sporting, não tenho dúvida que deve passar de fase para a próxima fase, porque o Sporting tem um elenco aí muito superior diante da equipe do Leicester. Não iremos em probabilidade devido à odd baixíssima aí que o Sporting deve estar pagando uma odd baixíssima. Vamos ficar na linha de gols nessa partida. Acredito aí que será um jogo para over 2,5, mesmo uma equipe que deve se defender jogando seus domínios, mas se levar o primeiro gol diante do Sporting vai ter que sair e vai levar mais. E se marcar primeiro, o Sporting vai ter que ir para cima e vai sair de qualquer forma esse over 2,5 para a galera. Agora o ambos marca seria um pouco arriscado, uma questão de ambos marca, mas o Sporting vem sofrendo gol aí para times inferiores, então vale ressaltar isso. Agora um back Sporting no primeiro tempo, acredito que vocês teriam que analisar a partir dos 20 a 25 minutos e ver como está o planejamento do jogo para poder entrar em uma odd vencedora. Então a nossa dica é essa, over 2,5 e a probabilidade 3-1 fora. Tropa, vamos agora para o nosso bilhete pronto que estarei disponibilizando. Vamos acreditar aqui na vitória do Sunderland. Back Sunderland, nosso primeiro aí. Vamos acreditar aqui no Southampton over 1,5 e vamos um over 1,5 no jogo do Cagliari versus Bolonha. Aliás, esse jogo não foi analisado ainda. Esse jogo do Cagliari versus Bolonha é o seguinte, esse jogo tem início às 16h45. É o 11º colocado versus o 18º colocado. A equipe do Bolonha em 19 jogos conseguiu 27 pontos.
27 gols marcados, 31 gols sofridos. É uma equipe que conseguiu 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Enfrenta uma equipe que está aí no Z3, atualmente em 20 jogos disputados, 13 pontos conquistados, 19 gols marcados, 41 gols sofridos. Conseguiu 2 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. E jogando em casa, a equipe do Cagliari, jogando em casa, é o 18º colocado, não sai dessa zona aí de rebaixamento. Então conseguiu apenas 7 pontos em 10 jogos, conseguiu 12 gols marcados, 29 gols sofridos, apenas uma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Já o Bolonha sobe aí para a 10ª colocação, 9 jogos disputados, 11 gols marcados, 17 gols sofridos, tem um saldo negativo de menos 6, 11 pontos conquistados, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Em duelo frente a frente, saiu menos que 3 gols em 8 dos 10 jogos disputados, menos que 5 cartões em 8 dos 10 jogos disputados, e também nos 8 dos 10 jogos disputados, saiu menos que 11 escanteio. Em duelo 1 a 1, ambas as equipes aí saiu menos que 10.5 escanteio individualmente. Então, nos últimos 5 dos 6 jogos, a equipe do Cagliari sofreu gol em 6 oportunidades, saiu mais que 2.5 gol em 4 dos 5 jogos disputados. Em 5 dos 6 jogos disputados, foi a primeira equipe a sofrer e perdeu o primeiro tempo também em 5 dos 6 jogos. Então, é um duelo que ambas as equipes precisam vencer no campeonato. É um campeonato de pontos corrido. A equipe do Cagliari precisa vencer para sair dessa situação que ele está vivendo atualmente. Vai jogar em casa com o apoio da sua torcida, mesmo sendo uma equipe que não é uma equipe muito over, já que conseguiu apenas 19 gols em 20 jogos. É uma equipe que sofre bastante gol, sofreu 41 gols em 20 jogos. Enfrenta a equipe do Bolonha, que também não é uma equipe que marca muitos gols, mas conseguiu 27 gols aí, 31 gols marcados. É uma equipe que tanto marca quanto sofre. Acredito que será um duelo aberto, mesmo se tratando de um Cagliari que deveria jogar um pouco fechadinho, já que o momento não é bom. Está apenas aí 4 pontos do Venezia, que está na 17ª colocação. Mas para essa partida, eu acredito aí que não é jogo para acreditar em uma probabilidade. Vamos acreditar nessa partida. Um jogo de over 1,5 seria excelente aí, um jogo de over 1,5. E se tivesse outra boa opção, seria aí o jogo do Bolonha. Bolonha com empate seria excelente também. Então, probabilidade 2 a 1 fora. Show? Então, tropa, já disponibilizei aí o nosso bilhete pronto, as nossas dicas. Fique com Deus. Espero que esse canal tenha um crescimento gradativo e, claro, trazendo lucro todos os dias para vocês. Partiu!